Nesse vídeo eu quero pensar numa linha investigativa nova, de forma bastante inicial nesse momento, né? Que parta daquilo que o professor Olavo de Carvalho chama de dissonância cognitiva, ou seja, os estímulos contraditórios que um indivíduo pode estar sujeito quando recebe comandos e orientações vindos das fontes de poder da sociedade que não possuem esses comandos, em suas premissas, nenhuma correlação com a estrutura da realidade, que só se justificariam, portanto, como a expressão subjetiva de um sonho, de um projeto, de uma agenda aí a ser realizada no futuro, certo? A dissonância cognitiva presente nos ambientes onde os indivíduos se relacionam pode ser a fonte de uma série de comportamentos neuróticos e psicopatológicos, na mesma linha que o Dr. Rossiter aborda ao enfatizar a sobreposição da natureza humana pelo desejo de satisfação das necessidades pessoais através do Estado. Para começar esta investigação, tendo como objeto de análise as escolas públicas de ensino médio, é fundamental coletar ali um maior número possível de exemplos de dissonância no ambiente escolar e acadêmico, para que o fenômeno possa ser devidamente documentado e analisado. A hipótese que eu tenho é de que os inúmeros casos de depressão entre professores e de desinteresse pela carreira docente entre os alunos estão intimamente associados aos processos dissonantes que ocorrem diariamente nas escolas públicas e universidades, envolvendo professores e alunos. Bem, para lançar o debate nesses termos iniciais, vou apresentar algumas normas pedagógicas de uma grande instituição pública brasileira que oferta ensino médio. Assim, analiso desta instituição suas normas pedagógicas que estão documentadas e foram publicadas em 2015 e estão disponíveis na internet. Bem, eu vou me concentrar numa norma específica que expressaria um dos elementos catalisadores da dissonância cognitiva no ambiente escolar. Assim, eu vou pegar o artigo 176 destas normas, que afirma, eu vou citar aqui: a avaliação tem por finalidade mediar e colaborar com o processo ensino-aprendizagem. Faltou aqui uma preposição. Tanto individual quanto coletivamente, desenvolvendo estratégias educacionais que contribuam com, aqui na verdade seria para a efetividade do direito a aprender. Então, esta norma que aparece aí no artigo 176 desta escola pública. Bem, então é o seguinte: para além dos problemas de português aí que a gente viu no texto, aqui temos um claro exemplo de comando que gerará uma série de dissonâncias cognitivas no ambiente escolar. Vamos ver com calma isso, certo? Então, primeiro, vamos partir do que seria o esperado, o normal, certo? O normal aqui na escola, retirando aí as exceções da dificuldade física de aprendizado, retirando estas dificuldades físicas que realmente há, o normal seria que o processo de ensino-aprendizagem fosse realizado através da reprodução pelo professor de determinados conteúdos, em sala de aula, sendo que o aluno precisaria captá-los imaginariamente. Ou seja, não há como captar os conteúdos escolares ensinados pelo professor sem que os sentidos, o aparato sensorial do aluno esteja atento a estes
conteúdos. Do mesmo modo, não há como haver aprendizado sem que a mente do aluno se esforce em imaginar os conteúdos na realidade, né? Então, o aluno ele precisa fazer esse esforço constante em sala de aula de imaginar os conteúdos, né, que estão sendo ensinados pelo professor, imaginá-los na realidade da vida, né? Então, esse trabalho, esse esforço imaginativo, ele é a base da aprendizagem. Sem ele, não há como o aluno aprender. Ele pode aprender determinados comandos, né? Então, assim, respostas a determinados comandos. Isso ele pode aprender sem imaginação, mas para ter um efetivo aprendizado, ele vai necessitar da imaginação e que esta imaginação funcione em sala de aula. Bem, então, em outras palavras, não pode haver aprendizado sem o envolvimento do aluno no conteúdo, com o conteúdo, e sem o seu esforço pessoal, né? Nós temos que pensar aqui sempre o esforço pessoal do aluno como esse processo imaginativo, né, que ele precisa fazer em sala de aula. Bem, entretanto, a aprendizagem conforme a norma que eu li, tratada ao final como um direito do aluno, tá? Então, trata-se a aprendizagem como um direito e não como um esforço pessoal, como está na estrutura da realidade, certo? Então, eu só vou buscar aqui a norma novamente, né, lê-la novamente para ficar bem presente. Então, assim, o que diz a norma? A avaliação tem por finalidade mediar e colaborar com o processo ensino-aprendizagem, tanto individual quanto coletivamente, desenvolvendo estratégias educacionais que contribuam com a efetividade do direito a aprender. Então, você vê aqui, certo? Embora se fale de ensino-aprendizagem, certo? O que é a aprendizagem aqui? A aprendizagem é tomada como um direito, tá? Então, é isso que a gente vai analisar aqui nesse momento, certo? Então trata-se a aprendizagem aqui nessa norma como um direito e não um esforço pessoal, tá? Então, aqui está o elemento chave que subverte a realidade. Então, veja, então a gente tem que entender a aprendizagem ser um direito, ser tratada como direito, subverte a realidade, certo? A partir de uma palavra, né, direito, com uma carga emotiva bastante positiva socialmente. Então, você tem uma palavra, né, que funciona aí como um gatilho positivo. Você fala, aprender é um direito do aluno, tá? Quando, na verdade, o aprender é um esforço do aluno, tá? Então, o direito pode ser o direito dele ter a aula, certo? Numa escola pública, de estar lá o professor dando aula, mas a aprendizagem em si, o processo de aprendizado, ele está baseado no esforço, tá? Então, ele não pode ser encarado como um direito, tá? Neste caso. Então, vamos ver. Então, o que há de dissonante neste aspecto? Isso que eu vim explicando, tá? Se o aluno tem direito a aprender, então toda a responsabilidade e o dever passam a ser da competência do professor e da escola como um todo, tá? Então, se você tem um direito, você tem, em relação a esse direito, um dever, tá? E de quem vai ser o dever? Vai ser do professor, o professor que vai ter que fazer com que o aluno aprenda, certo? Por quê? Porque você tirou o esforço pessoal do aluno nesse caso, tá? Então, por quê? Porque não existe aprendizagem sem o esforço e o interesse pessoal de cada um, não há como, individualmente, tá? Não vou entrar aqui na discussão do termo que aparece na norma ali indiretamente de aprendizagem coletiva, né? Que é contraditório em si mesmo, né? Você pode ter aí como
Você pode ter uma estrutura de comandos para coletivos, mas que não são aprendizagem, são estímulos e respostas, tá? Então, mas não vamos entrar nisso nesse momento, tá? Em outro momento, com certeza. Então, com esta norma, né, o aluno fica isento da responsabilidade do dever de aprender, como se fosse isso possível, né? Repito para enfatizar, né? Não pode haver aprendizado sem efetivo esforço pessoal, tá? Bem, na prática, temos que ver isso, como essa norma, então, ela vai atuar na prática, né? Na realidade da escola, né? Na prática, né? Isto equivale à aprovação automática do aluno. Então, aqui você não tem na norma, né, escolar uma frase que diz: o aluno estará aprovado automaticamente. Você não tem isso, mas na prática é isso que vai acontecer, certo? Se a aprendizagem é um direito do aluno, então ele está aprovado automaticamente, certo? Por quê? Porque já que se o aluno, né, está de corpo presente na sala de aula, se ele vai à aula, a responsabilidade por sua aprendizagem é toda do professor e não dele, né? Então, desse modo, não cabe ao aluno ser reprovado por algo que não é de sua responsabilidade, pois a culpa vai recair sobre o professor e a escola, onde, se ele não aprendeu, né, não souberam realizar os métodos adequados. Veja que isso aí vem de muito tempo, certo? Então, você vai encontrar lá no início da pedagogia o Comênios dizendo que é possível ensinar tudo a todos, certo? Bem, é possível ensinar, mas não como um direito, tá? É possível se houver o esforço do aluno em aprender. Aí sim, certo? Então, veja que ensinar tudo a todos só pode ser uma possibilidade real se houver o esforço individual. Então tá. Bem, então esta norma aí do direito à aprendizagem é um núcleo muito forte, né? Muito forte, né? Porque ele tem uma carga emotiva grande junto dele, né? Então é um núcleo forte de geração de dissonância cognitiva na educação escolar. O que repito, né? Ao ter essa dissonância cognitiva, o que é, certo? Repetindo, você ter uma norma, certo? Uma norma, um comando dentro de um ambiente que não corresponde à realidade concreta. Então, o indivíduo ele tá nessa dissonância, ou seja, de ter que responder a uma norma que não corresponda à realidade, certo? Então, esta dissonância é capaz de gerar uma série de neuroses e de psicopatologias no indivíduo, certo? Que está nesse ambiente, né? Então, os professores tendem a pensar na chave correta, eles tendem a pensar, certo? Eu percebo isso, eu percebo que os professores, eles querem pensar na chave correta, que é da responsabilização pessoal do aluno pelo aprendizado, mas são em todos os momentos relembrados na prática desse direito que o aluno tem, tá? Então a vivência dessa dissonância, ela é bastante forte, ela é bastante presente, por isso que é possível você coletar muitos exemplos dela, né, se ela for bem especificada, né? Então aqui ainda eu estou tentando tratar do problema ainda de um modo muito geral, tá? Então a gente vai precisar especificar isso melhor, tá? Em relação ao aluno, né, vamos pensar um pouco no aluno. É possível analisar que ele é neurotizado também, né, ao ser incentivado pela prática da norma, né? Não pela prática dos professores em si, mas pela prática dessa norma, né?
Por quê? Porque ele é, digamos assim, estimulado indiretamente a ficar estacionado numa camada da personalidade muito baixa, né? Então, observando aquilo que fala a teoria do Olavo de Carvalho, né? A esse respeito, certo? A teoria das camadas da personalidade, tá? Assim, a vivência prática dessa norma dissonante no ambiente escolar reforçará a permanência psicológica desse aluno nas chaves do conforto, né? Porque ele aqui em contraposição ao esforço, então você vai ter o conforto, né? Ele está lá confortável, não está prestando atenção, ele pode estar aí fazendo qualquer coisa, menos utilizando os seus sentidos para prestar atenção, então ele está num conforto, e do lúdico, né, que pode ser as chaves onde esse aluno vai se encontrar, certo? Psicologicamente, na sala de aula, né? O conforto e o lúdico, né? Que de alguma forma, né, são características aí da adolescência, tá? Então você vai estar reforçando essas características adolescentes, né? Então ele não vai amadurecer. Tá? Então, além de reforçar a necessidade, né, em outro nível também, você tem aí o reforço da necessidade de um grupo de referência, né? O grupo que vai suprir aí os deveres que ele não está suprindo pelo seu esforço, né? Então, você vai ter a necessidade de um grupo de apoio e, logicamente, do Estado, né? Você vai criar essa ligação com uma estrutura de apoio que vai em última medida, ser assumida pelo próprio Estado, né, que vai assumir por ele as responsabilidades dele aí em toda a sua vida, mantendo ele num nível psicológico mais baixo. Então, o aluno, né, que precisaria crescer em maturidade durante o ensino médio, né, e indo assumindo as suas responsabilidades pelo seu aprendizado individual, ele ao não estar conectado com a estrutura da realidade, nesse caso, né? Porque é dito a ele que ele tem um direito de aprender, então, ao não estar conectado com a estrutura da realidade, então, ele vai permanecer numa camada inferior aí da sua personalidade, né? Então, essa norma, por fim, aí, vai gerar uma série de tensões no ambiente escolar, certo? Entre aquilo que ela estabelece na prática, né, e a estrutura da realidade, né? Então, a introjecção de uma simples norma, o aluno tem o direito de aprender, quando absorvida e reforçada na mente de professores e alunos, vai causar uma série de neuroses no ambiente escolar. Isso pode ser inferido aí do conjunto de normas da escola que eu analiso aqui, certo? Então percebe-se que há várias delas centradas no aluno que não alcança desempenho acadêmico mínimo, tá? Então, claro, se ele tem um direito, você vai se preocupar, então, em suprir esse direito, né? Então, por exemplo, no artigo 183 e 184 dessa norma escolar, diz que para passar de ano, o aluno precisaria alcançar nota 7 em todas as disciplinas. Mas se ele não alcançou isso durante o período letivo, ao final, ele faz uma nova prova, cuja média para aprovação passa a ser apenas 50%. Ou seja, premia-se com o rebaixamento da média aquele aluno que não se esforçou para aprender durante o ano, certo? Esse aí é premiado porque no final ele tem a sua média e a média é rebaixada, né? Já no artigo 185, diz que se o aluno não conseguir a nota 5, veja, 50%, em 2 matérias, no máximo 2 matérias, esse aluno será aprovado. Então ele pode não conseguir aprovação em 2 matérias, certo? E ele fará novamente as matérias no turno inverso das aulas, né, para garantir esse direito dele, veja. Na prática, né, o professor ficará sobrecarregado, certo? Sendo que ao invés de investir, esse professor que gostaria de investir sua energia, certo? Suas capacidades na formação daqueles que
que reconhecem que precisam se esforçar, certo? Ao invés dele estar usando sua energia para aqueles que sabem que precisam do esforço, ele terá que dar aulas extras para aqueles que têm o direito, certo, a permanecerem no conforto e no lúdico, certo? Pois o dever da aprendizagem é do professor, nesse caso, né? Bem, no artigo 194, vai dizer o seguinte, que durante o ano letivo, aquele aluno que não for bem em qualquer das avaliações que ocorram, qualquer avaliação, terá o direito aqui, né, de receber avaliações extras, só que tem um detalhe, né, diferentes, com metodologias diferentes, certo, de avaliação. Então, na prática, né, isso vai sobrecarregar assim, enormemente o professor, que terá que inventar a todo momento novas avaliações para aquele aluno que não se esforçou. Então, o aluno não se esforça e quem é penalizado, entre aspas, é o professor, né, que vai ter que ficar inventando novas e novas e novas avaliações, novas metodologias. Certo? Além de vir aí junto com isso, toda uma burocracia, né, de papéis e atas, assinaturas, reuniões a serem preenchidas e realizadas, né? Então isso retira as energias do professor que gostaria de aplicá-las para aqueles que querem aprender efetivamente, né? Então, veja. Então, o artigo 197, nós lemos que, eu vou citar aqui, certo? Entende-se por estudo orientado, veja, estudo orientado, o processo didático-pedagógico que visa oferecer novas oportunidades de aprendizagem ao estudante. Muito bem, seria ótimo, né? Você ter estudos orientados, oferecendo novas oportunidades ao estudante. Só que para quem? Certo? Essas novas oportunidades. Para aqueles, a fim de superar dificuldades ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Então é isso aí que é o problema, certo? Que aquele direito a aprender causa. Então, só tem o direito a ter novas oportunidades, novas aulas, né? Aquele que teve dificuldade, certo? Aquele que se esforça, que vai bem, ele não tem novas oportunidades de aprendizagem, certo? Que seria muito bom para que ele evolua cada vez mais. Ele mostrou que é capaz de evoluir, de ter um desempenho bom, e ele não recebe novos estímulos, certo? Bem, então será oferecido, voltando à norma, né? Será oferecido ao estudante horário de atendimento a esta classe para a realização do estudo orientado, sendo o período informado pelo professor. Então, né, na prática isso, a escola fica quase que vedada, né, na possibilidade desse professor oferecer ainda mais àqueles que já se esforçam por aprender. Então, se estabelece aí toda uma demanda extra de trabalho, né, para atender aos alunos que precisam, certo, superar as dificuldades, certo? Isso pode haver dificuldades, o aluno está se esforçando e mesmo assim está com dificuldades, mas isso é massificado, por quê? Porque mesmo que for por falta de esforço, por falta de interesse, esse aluno vai ter o direito de receber aulas extras. Tá? Então, já que possuem esse direito de aprender, a falta de aprendizagem, certo, só pode estar na metodologia assumida pelo professor. Então, aqui a culpa vai recair também na metodologia, tá? Porque esse aluno não aprendeu, então deve ter algum problema na metodologia, não no esforço do aluno, é na metodologia do professor, que terá que transmitir os mesmos conteúdos novamente, com, digamos assim, abordagens metodológicas diversas, certo? Então, desse conjunto de normas aí que você percebe na escola, a partir de um núcleo principal, que é o direito a aprender, é possível perceber algumas consequências neurotizantes, certo? Neurotizantes. Por quê? Por que é neurótico? Porque esta norma não corresponde à estrutura da realidade, que vão aí se manifestar no ambiente escolar e vão atingir professores e alunos, tá? Então,
A instituição e os professores, certo? A escola e os professores passam a focar suas energias quase que exclusivamente naquele aluno que tem o direito de permanecer no conforto e no lúdico, já que, ao final, a responsabilidade e o dever pela aprendizagem não é do aluno. Assim, os alunos que permanecem no conforto e no lúdico vão se tornando os símbolos máximos da escola. São eles que são comentados nos conselhos de classe, são eles que são comentados nos corredores, são esses alunos que vão se tornando os símbolos, né, da escola, né? Por quê? Porque toda a energia vai estar voltada para eles, certo? Então, para esses alunos que vão convergir todos os esforços e as energias dos professores. Então, notem, né, aqui, né, as consequências que um único comando, certo? O aluno tem o direito de aprender. Esse comando, né, com uma forte carga emotiva, esse único comando ele pode gerar de dissonâncias cognitivas no ambiente em que circula. Tá? Então, os alunos que simbolizam, né, o contrário, né, que simbolizam o esforço pelo aprendizado, e que os professores eles tendem a valorizar, certo? Tendem a olhar com bons olhos isso, mas os professores olham com bons olhos esses alunos, mas eles não podem gastar suas energias com eles, certo? Essa é uma questão bastante interessante, certo? Esses alunos, então, eles não são plenamente desenvolvidos pela escola em todas as suas potencialidades, pois os professores não podem lhe dar a devida atenção, tá? A escola pública, então, fica impedida de formar personalidades maduras, massificando os alunos, né? Porque aqueles que podem melhorar para níveis grandes de aprendizado, eles não evoluem porque não recebem ali as aulas que poderiam receber. Então, eles são massificados nesse sentido, certo? Todos os alunos acabam sendo massificados num nível mais baixo de aprendizagem, né? Pois lhes passa o comando de que a responsabilidade de ver pelos seus atos são das estruturas estatais. Isso é muito ruim, certo? Você tem ali o aluno esforçado, o aluno que quer aprender, certo? E que simboliza isso, mas, bem, ele vê que quem recebe a atenção é aquele aluno que não se esforça, né? Então, isso é um produtor de neurose. Então, para aliviar, né, aí as consequências dissonantes dessa norma, os alunos e professores precisam ser sempre vitimizados, né? Então, para aliviar isso, é pela vitimização, né? Pois, se os alunos permanecem no conforto e no lúdico, é por causa de uma série aí de fatores sociais, familiares, etc., né? Nunca é porque ele não se esforçou. Já os professores, se não conseguem ensinar, é por conta do baixo investimento em educação, né? Não é por problemas de normas aí totalmente equivocadas, né? Então você percebe aqui uma clara estrutura gnóstica, né? Então, os problemas sempre vindo de fora, né? Isso causa um alívio, né? Os professores, então, são sobrecarregados com os alunos que permanecem no conforto e no lúdico, perdendo qualquer instrumento normativo. Então, veja que eu não estou criticando as normas em geral, como podem fazer os Foucaultianos, que vão criticar toda a norma, né? Não é o caos aqui que eu estou buscando, certo? Eu acho importantes os instrumentos normativos. Eu acho que devem existir instrumentos punitivos, só que se perde esses instrumentos, né? Certo? Por quê? Porque a aprovação automática está decretada, né? A partir do momento que o aluno tem o direito a aprender, a aprovação automática está decretada, então o professor perde os instrumentos normativos e punitivos que poderiam aí, né, auxiliar na condução deste adolescente para a maturidade. Tá? Os professores são sobrecarregados com narrativas de metodologias de ensino que prometem o aprendizado através do mínimo esforço do aluno e da ludicidade. Então aqui entra toda uma série de tecnologias aí que viram aí panaceias, que os alunos vão aprender sem esforço, que eles vão brincar, que eles vão estar na sala de aula brincando, fazendo
se divertindo e aprendendo. Então, bem, os professores são sobrecarregados com essas narrativas e realmente assim é uma carga muito forte sobre o professor. É difícil que ele não se torne um neurótico, né? Então, os alunos e professores se neurotizam, pois a estrutura da realidade, certo? Como se aprende, certo? Essa estrutura que exige o esforço pessoal é abandonada, é neutralizada, certo? Pois todo esforço aí será concentrado, pois todo, melhor dizendo, todo o dever da aprendizagem será concentrado no professor e, de alguma forma, aí, aliviado em narrativas de problemas sociais, certo? Que justificariam a neurotização dos professores e dos alunos. Bem, então é isso. Espero que tenham aí acompanhado as explicações, que essas explicações tenham feito algum sentido e até a próxima. Obrigado.